Olá, que bom que você está comigo hoje aqui mais uma vez. Nós vamos hoje entrar num novo desafio. Nós vamos tentar olhar para o Salmo 23 e descobrir os tesouros que ele tem. O Salmo 23 é um dos salmos mais lidos, mais apreciados e mais decorados da Bíblia. E não é sem razão, porque se trata de um salmo lindíssimo. Mas o Salmo 23, ele guarda muitos segredos. E eu quero falar um pouquinho com você sobre eles durante esses dias. Nós vamos levar alguns dias, porque segredo a gente tem que cavar para descobrir, né? E nós vamos descobrir coisas lindas que já estão aqui nesse salmo deixado pelo rei Davi para mim e para você. O Salmo 23 começa fazendo uma declaração. O salmista, que é o rei Davi, ele diz: "O Senhor é o meu pastor". É interessante porque essa foi uma percepção de Davi. Davi, na sua experiência com Deus, ele começa a descobrir algumas coisas em Deus que ele não sabe mensurar, porque Deus é imensurável. Deus não se pode medir. Então ele tenta explicar o que ele sente da parte de Deus, como ele percebe Deus. E nessa busca de poder expressar o que ele sente, ele faz uma declaração dizendo: "O Senhor é o meu pastor". Isso é interessante porque perceber a Deus é uma experiência que todos nós temos. Todos nós temos uma percepção de Deus. E é muito interessante você entender o que eu vou dizer agora. Quando você lê na Bíblia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, parece que nós estamos falando de três deuses diferentes. O Deus de um, o Deus de outro, o Deus de outro, né? Mas nós sabemos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus. Mas então por que a Bíblia não diz assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Por que ela diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Segundo os rabinos, essa maneira da Bíblia falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é para mostrar que o mesmo Deus pode ser percebido de maneiras diferentes. Então Abraão, ele teve uma percepção de Deus. Isaac também teve a sua própria percepção. E Jacó a sua própria percepção. Em outras palavras, eles tiveram suas experiências pessoais com Deus. E a partir das suas experiências particulares, eles foram fazendo declarações. E aí eles foram se expressando e declarando: Deus é isso, né? Deus é aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E isso em cima, evidente, da experiência deles, da percepção de Deus que eles tiveram naquele momento. E com Davi não é diferente. Por que Davi começa o seu salmo dizendo: "O Senhor é o meu pastor"? Primeiro porque Davi é pastor. E isso é muito importante da gente entender. Porque a percepção de Deus que Davi tem é a partir da sua própria experiência, da sua própria existência. Às vezes a gente pensa que para perceber a Deus, para entender a Deus, para conhecer a Deus, para ter uma experiência com Deus, a gente precisa de uma coisa assim muito inusitada, uma coisa muito louca, né? Muito fora da caixa. Né? Você precisa ir para um determinado lugar, você precisa fazer uma coisa muito diferente, muito estranha. Então, por isso nós temos dentro da estrutura religiosa
Muita gente fazendo viagens, muita gente subindo montes, muita gente indo a determinadas cidades, alguns que são de outras linhas mais esotéricas ou espiritualistas, fazendo coisas ainda mais loucas. Mas é interessante que essa experiência com Deus, ela não está nesses lugares. É que às vezes esses lugares marcaram alguém, marcaram a vida de alguém, e esse alguém expressou o que ele viveu, o que ele sentiu, então as pessoas todas correm para lá, imaginando que a experiência está lá. Mas não é assim, a experiência com Deus está muito próximo de mim e de você. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, é porque ele era pastor. Então Davi, ele tinha um cuidado, o cuidado com as ovelhas. Se você prestar bem atenção, Davi era uma pessoa solitária, especialmente na sua adolescência. O período que Davi foi pastor, ele era solitário, sozinho, ele não tinha a presença dos irmãos. Nós sabemos que os irmãos de Davi, eles já eram mais velhos do que ele, Davi era o caçula de uma família, alguns já estavam no exército, e ficou para Davi essa responsabilidade de cuidar das ovelhas. Davi vivia como, vamos dizer assim, um lobo solitário, né? Lá no campo, cuidando das ovelhas. E ele teve que viver determinadas experiências com essas ovelhas. Ele teve que cuidar delas, teve que levar elas para pastarem, teve que levar elas para beberem água, teve que espantar o lobo, aliás, o leão, o urso. Então ele enfrentou várias situações na condição de pastor, protegendo aquelas ovelhas. E dentro da sua experiência natural, ali onde ele estava, ele começa a ter uma percepção de Deus, ele começa a perceber a Deus, porque Deus é assim, ele começa a se manifestar e se relacionar com a gente de uma forma muito sutil. É que a gente é meio assim, nós somos meio exagerados, né? Nós gostamos das coisas empolgantes, das coisas grandes, nós gostamos do fogo, do vento, nós gostamos do terremoto, mas quando Deus se manifesta naquela brisa suave, parece que a gente fica um pouco decepcionado, porque nós criamos uma imagem, criamos uma fantasia, mas na realidade a nossa descoberta de quem é Deus, essa percepção de Deus, ela está nas coisas do dia a dia da nossa vida, ela está naquilo que eu vivo cada momento, fazendo o que eu faço. Então Davi está ali cuidando das ovelhas e de repente Davi começa a perceber que aquilo que ele está fazendo pelas ovelhas, o trato que ele dá, o cuidado que ele tem, ele começa a observar que Deus também está fazendo isso com ele. Ele começa a perceber que do jeito que ele está tratando as ovelhas, cuidando, preocupado, zelando, Deus também está fazendo tudo isso. E é incrível porque é evidente que Deus faz isso muito melhor do que nós. E aí, de repente, ele tem esse insight, ele pega, ele percebe, o Senhor é o meu pastor. Não sou eu que estou aqui fazendo alguma coisa, não sou eu que estou cuidando de ovelhas. É Deus que me fez ovelha, está cuidando de mim. Isso é tão verdadeiro que quando Jesus veio, por isso que essa figura do pastor está muito relacionada à pessoa de Jesus, Jesus disse, eu sou o bom pastor. E ele se apresenta exatamente como Davi percebeu a Deus naquele momento. Isso é incrível. Ele ainda era um menino em formação, mas ele já teve esse insight, ele teve essa percepção. E o que eu queria que você entendesse, que Deus, ele se revela para mim e para você onde nós estamos. Então, quando a gente fica querendo uma coisa muito
extraordinária, muito exuberante, a gente desfoca, a gente fica olhando muito naquela direção do exuberante, do extraordinário. Em outras palavras, de que vai ser em Jerusalém que ele vai falar com você, de que vai ser naquele monte que ele vai falar com você, de que vai ser em algum outro lugar especial. Os católicos usam muito o caminho de Santiago, né, na Espanha, e outros usam outros lugares. É lá que Deus vai falar comigo. Não. Se você começar a olhar nessa direção, isso pode nunca acontecer. Mas se você olhar para o lugar que você está, onde você está hoje, você que é dona de casa, você que é um profissional da área, você sabe que se você prestar bem atenção e você começar a olhar, você vai ver que Deus está se manifestando ali para você, naquilo que você está fazendo, na profissão que você está exercendo. Porque você pode estar vivendo uma coisa tão comum para você, tão do dia a dia na tua vida, né, que você nem se dá conta de que Deus vai falar com você ali, Deus vai se mostrar para você ali, né? Então você pode ser um faxineiro e de repente você começa a perceber que Deus está te limpando de tantas coisas e você vai falar, poxa, Deus é o maior de todos os faxineiros, porque Ele limpa toda a sujeira, Ele limpa o pecado. E você está lá limpando, tirando, matando bactéria, deixando o lugar arrumado, e de repente você fala, poxa, Deus é assim. Deus gosta das coisas limpas, o meu Deus é limpo, o meu Deus é arrumado, meu Deus... Por quê? Porque Deus fala com você na tua dimensão, na tua realidade. Davi o percebeu assim. E todos nós gostamos desse salmo. Quem não declarou ele ainda? O Senhor é o meu pastor. Mas vamos pensar assim. Se eu perguntasse para você agora, qual é a tua percepção de Deus? Em outras palavras, quem é de fato Deus para você? Eu sei que você que está me ouvindo, que é religioso, você teria inúmeras respostas. Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é o Criador, Deus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então você vai ter aí uma série de qualidades e de adjetivos para falar sobre Deus e tudo, mas tudo isso são coisas que você ouviu toda a vida. Inclusive, o Senhor é o meu pastor. Mas, para você, na tua experiência, na tua percepção, vamos supor que você morresse hoje. Isso aqui, irmãos, é só uma colocação, por favor, viu? Vamos supor que você morresse hoje e você chegasse entrando no céu, tem um anjo lá. E o anjo dizendo assim para você, tudo bem, você vai entrar, mas antes de você entrar, me diga, quem é Deus para você? E aí não vale plagiar, né? Não vale plagiar Davi, não vale plagiar Abraão, não vale plagiar Timóteo, Tiago, Pedro, não. Você tem que falar de você. Como é que você tem percebido a Deus na tua dimensão e na tua realidade? Então, meu propósito hoje aqui é te despertar, para fazer você encontrar isso, para fazer você no seu lugar, na sua vida que você muitas vezes chama de vidinha monótona, vidinha já desgastante, cansativa e etc. Mas dentro desse contexto, tem um Deus falando todos os dias com você. Mas às vezes você não prestou atenção porque você está querendo uma coisa muito grande, muito extraordinária, muito longe. Mas a Bíblia diz que Ele está perto. Perto está o Senhor. Então você preste atenção nisso e comece a olhar para Ele na dimensão em que você está. E você vai descobrir que Ele é muito mais real aí onde você está do que você imagina. Ele é muito mais real aí onde você está do que qualquer outro lugar que você queira projetar ou imaginar. Então o Salmo 23, ele é maravilhoso porque ele vai agora nos levar a outras dimensões.
eu vou mostrar para vocês durante esses dias 9 nomes de Deus no Salmo 23. O Salmo 23, ele fala de Deus, na percepção de Davi, de 9 formas diferentes. É extraordinário. E eu vou, à medida que eu for falando desses nomes, eu vou relacionar esses nomes com Jesus para você entender e vou dar para vocês também o texto original, quando esse nome foi dito pela primeira vez. O Senhor é o meu pastor, Jeová, isso quem disse pela primeira vez foi o rei Davi. Ele teve essa percepção, ele o entendeu assim, ele o conheceu assim. Mas outros homens da Bíblia também tiveram outras experiências com Deus. E eu tenho 9 delas para compartilhar com vocês dentro dessa dimensão. Porque no final desses 9 encontros que nós teremos aqui, você vai chegar à seguinte conclusão. Deus vai gerar uma convicção no teu coração, uma experiência com você aí onde você está, na sua dimensão e na vida que você tem. Que Deus te abençoe. Espero poder ter te ajudado hoje a dar mais um passo. Estamos juntos, levantando os segredos do Salmo 23. Beijo no coração e até a semana que vem agora.